Nasceu no pequeno vilarejo de Punu, distrito de Untatá, na região de Transkei, em 18 de julho de 1918. Aos 7 anos, Mandela tornou-se o primeiro membro da família a frequentar a escola, onde foi dado o nome inglês Nelson. Formou-se em Direito e iniciou sua atividade política com a implantação do regime apartheid na África do Sul. Assumiu frontalmente a sua oposição à segregação e aos preconceitos raciais. A apartheid negava aos negros, grande maioria, índios e mestiços direitos políticos, sociais e econômicos. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas, além de não poderem adquirir terras na maior parte do país, obrigando os negros a viverem em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Comprometido de início apenas com atos não violentos, Mandela e seus colegas aceitaram recorrer às armas após o massacre de Sharpeville, em março de 1960. Em 1961, ele se tornou comandante do braço armado, do CNA, o chamado Umkhonto we Sizwe, Lança da Nação ou MK, fundadas por ele e por outros. Em agosto de 1962, Nelson Mandela foi preso após informes da CIA, a polícia sul-americana, sendo sentenciado a 5 anos de prisão por viajar ilegalmente ao exterior e incentivar greves. Em 1964, foi condenado à prisão perpétua por sabotagem. Ele admitiu, e por conspirar para ajudar outros países a invadir a África do Sul, ele nega isso. Durante o ano de 1970, ele recusou uma revisão da pena e, em 1985, não aceitou a liberdade condicional, em troca de não incentivar a luta armada. Mandela continuou na prisão até fevereiro de 1990. O CNA e a pressão internacional conseguiram que ele fosse libertado em 11 de fevereiro, aos seus 72 anos, pela ordem do presidente Frederic Willem de Klerk. Nelson ficou como presidente do CNA de julho de 1991 a dezembro de 1997 e como primeiro presidente negro da África do Sul de maio de 1994 a junho de 1999. Mandela comandou a transição do regime de minoria no comando, o apartheid, ganhando respeito internacional por sua luta em prol da reconciliação interna e externa.
Em 2003, Mandela fez alguns pronunciamentos controversos atacando a política externa do presidente estadunidense Bush. No mesmo ano, ele anunciou seu apoio à campanha de arrecadação de fundos contra a AIDS, chamada 4664, número que lembra a sua matrícula prisional. Casou-se 3 vezes. A primeira esposa de Mandela foi Evelyn, da qual divorciou-se em 1957, após 13 anos de casamento. Depois casou-se com Winnie, e com ela ficou 38 anos, divorciando-se em 1997, com divergências políticas entre o casal vindo a público. No seu 80º aniversário, Mandela casou-se com a Graça, viúva de Samora, antigo presidente moçambicano e aliado ao CNA. Após o fim do mandato de presidente, em 1999, Mandela voltou-se para a causa de diversas organizações sociais de direitos humanos. Ele recebeu muitas distinções do exterior, incluindo a Ordem de John, da Rainha Isabel II, e a Medalha Presidencial da Liberdade de George W. Bush. Em novembro de 2006, foi premiado pela Anistia Internacional com o Prêmio Embaixador de Consciência de 2006, em reconhecimento à liderança na luta pela proteção e promoção dos direitos humanos. Em abril de 2007, Mandela apareceu no comício do Congresso Nacional Africano do candidato a presidente Jacob Zuma, mostrando seu apoio. Em junho de 2008, foi realizado um grande show em Londres, em homenagem aos seus 90 anos, onde participaram vários cantores mundialmente conhecidos. Já na madrugada de 11 de junho de 2010, um dia antes da abertura do Mundial da África do Sul, e no dia do concerto, sua bisneta, Zenani Mandela, de 13 anos, morreu no acidente de carro que capotou. O autor desse acidente vinha embriagado. Devido a esse terrível acidente, Nelson não pôde estar presente no jogo de abertura do Mundial 2010. Apartheid significa vida separada. Era o regime de segregação racial existente na África do Sul, que fazia com que os negros se separassem dos brancos, vivendo assim numa desigualdade. E o que significa CNA, que foi muito passado no vídeo. CNA significa Congresso Nacional Africano. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa é uma das frases de Nelson Mandela. Não escolhemos Nelson apenas por ser o primeiro presidente negro, mas pelas suas atitudes para com o povo e seus pensamentos.